A divergência entre o entusiasmo do ser humano pelo prazer do sexo e a ideia da reprodução humana sempre provocou um debate acalorado. A Igreja Católica Romana preocupa-se razoavelmente com a santidade da vida humana e, ao mesmo tempo, expressa sua autoridade interferindo com as funções fundamentais do nosso corpo. Segurar a congregação pelos testículos é um meio mais eficaz de conseguir lealdade do que fazer os fiéis comerem peixe todas as sextas-feiras. A contracepção alternativa, que consiste em controlar o ritmo da menstruação, prolongar o período de amamentação e praticar o coitus interruptus, pode ser correta sob o ponto de vista religioso, mas é uma roleta russa copulatória. Em 1798, o reverendo Thomas Robert Malthus sugeriu que, se o mundo continuar a copular na mesma razão dos dias atuais, no fim de algum tempo, terá cometido suicídio por inanição. Os únicos itens animadores que, segundo ele, poderiam adiar esse resultado eram ocupações insalubres, trabalho rigoroso, pobreza extrema, falta de tratamento das doenças, cidades grandes, excessos, doenças, epidemias, guerras e fome. O genial Malthus, pai de 3 filhos, não era malthusiano. Era contra a contracepção e recomendava ao mundo que procurasse salvar a própria pele por meio da repressão moral, que todos fossem encorajados a levar a idade do consentimento para o casamento. Era um remédio absurdamente otimista para uma ameaça tão terrível. Outras pessoas, igualmente racionais, viam a repressão mecânica ao invés da moral, como mais atraente e mais eficaz. Isso provocou escândalo. O subsecretário de Estado dizia a favor dos ofendidos no Guildhall, no verão de 1877. Na minha opinião, este é um livro sujo, imundo, e a prova é que nenhum ser humano permitiria que fosse posto sobre sua mesa. Nenhum marido inglês, decentemente educado, permitiria que sua mulher o visse. O objetivo do livro é permitir que as pessoas pratiquem o sexo, mas não para ter aquilo que, na ordem da providência, é o resultado natural dessa prática. O título era Frutos da Filosofia ou o Companheiro Particular dos Jovens Casais, do doutor americano Charles Congleton. Ora publicado no ano anterior com ilustrações, em Bristol, por Henry Cook, condenado a 2 anos de trabalhos forçados. Também, com problemas estavam Charles Braglaus, ex-menino de recados e ex-soldado da cavalaria, um membro do parlamento independente, que se recusou a jurar sobre a Bíblia parlamentar. Foi expulso da casa pelo sargento de armas e preso durante 2 dias sob o Big Ben. Ele foi excluído do parlamento 4 vezes e por 5 vezes foi eleito pela persistente e sensata cidade de Northampton, centro da indústria de calçados, até que o parlamento se cansou e ele representou sua cidade até a morte. E Anne Besant, separada do marido vigário, depois teosofista, que descobriu o novo Messias. Jiddu Krishnamurti, de Madras, de 14 anos, que ela adotou e fez desfilar pelo mundo todo de 1910 a 1925, e que costumava sair do próprio corpo quando dormia. Ela formou, com Brad Lausch, a Companhia Editora do Pensamento Livre, deliberadamente para republicar Frutos da Filosofia. Os 2 foram condenados a 6 meses de prisão e uma multa de 200 libras, revogada na instância de apelo, mas apenas tecnicamente, devido a um erro verbal da acusação. Os juízes advertiram que, se repetissem a ofensa, eles não escapariam. Brad Lausch vendeu os volumes confiscados com o carimbo de recuperadas da polícia, um bom golpe publicitário, e a brochura de Anne,
de 1877, a Lei da População, vendeu 175 mil unidades. Quando um dermatologista de Leeds, Henry Arthur Allbutt, publicou seu livro de 6 Pence, o Manual da Esposa, em 1886, o Conselho Geral de Medicina tirou seu nome do registro médico, por conduta antiprofissional, mas ele foi compensado pela venda do livro, que rendeu 500 mil libras. O Guildhall de 1877 ecoava no Old Bailey de 1960, diz o procurador-geral de Mervyn Griffith Jones. O livro está repleto de palavrões. As palavras copular e copulação ocorrem não menos de 30 vezes. Eu contei. Vulva, 1000 vezes. Testículo, 13 vezes. Fezes e ânus, 6 vezes cada um. Pênis, 4 vezes. Urinar, 3 vezes e assim por diante. Ele acentuou a qualidade dessa lista escandalosa, não usando as palavras técnicas que eu usei, mas as comuns, que ele certamente usava nos fins de semana. Foi o julgamento do amante de Lady Chatterley que atraiu a atenção encantadora do procurador-geral, preocupado com a possibilidade de algum empregado ler o livro, numa era em que o barato Twenty estava sendo substituído pelo Twin-Tube, mais barato ainda. A moral é, de um modo geral, uma expressão da história e da geografia. Qualquer coisa vale, mas não em toda parte. Os hindus não podem beber, mas têm várias mulheres. Os cristãos podem se embriagar quantas vezes quiserem, mas estão presos, como disse Saki, ao costume ocidental de uma mulher e quase nenhuma amante. Nos Estados Unidos, em 1933, era errado brindar o aniversário de Washington, mas em 1934 era um gesto patriótico. Nas Ilhas Fiji, na década de 1830, até o canibalismo era socialmente aceitável, separando-se o cérebro como um petisco para as mulheres. Mas existem duas moralidades, disse Flaubert. Uma é bonita e convencional, invenção dos homens e muda constantemente, um amontoado de nadas prosaicos e absurdos, que fazem tanto barulho quanto os imbecis que a inventam. Mas a outra vive naquela eternidade que está à nossa volta e acima de nós, como os campos e os bosques e o céu azul, espalhando seu brilho pela terra. A moralidade que é tão inconsequente quanto aquele tagarela imbecil do show agricultural de Flaubert é impressionante. Ele incita com enorme celeridade a condenação solícita das infrações cotidianas, quando perpetradas por outros.